Olá, caro professor ou professora da classe dos adolescentes. Que Deus seja louvado por você ter aceito o convite dele para ensinar e estar à frente do futuro de nossa igreja. Nosso principal objetivo neste trimestre é conduzir os adolescentes à Bíblia, para que assim eles possam conhecer o maravilhoso amor de Deus pelas pessoas. Este amor que é retratado desde a história de Adão e Eva até os dias atuais. Porém, a grande tendência é desprezar a palavra de Deus, com desculpa de que é uma linguagem muito arcaica e de existir uma grande distância entre o antigo texto e a verdade presente. Por isso é que você, professor, não irá apenas ler a Bíblia, mas sim ajudá-los a estudar, analisar e inserir as verdades na própria vida. Sendo assim, o adolescente não fará apenas uma leitura, mas irá aplicar no seu próprio mundo, com suas próprias tentações, dificuldades pessoais e com suas próprias experiências espirituais. Não será tão fácil como mergulhar em uma trama de novela, mas em Jeremias 29:13 nos diz: é fácil se for feito de coração aberto e sincero. Mas lembre-se, o bom professor precisa de duas coisas. A primeira, acreditar no que ensina. Assim, deve primeiramente estudar, orar e inserir as experiências na sua vida antes de passar aos alunos. Número 2, fazer com que o ensino seja eficaz e muito significativo, o que ocorrerá quando os alunos colocarem em prática o que aprenderam. Tá bom. Se o objetivo é conduzir o adolescente à Bíblia, de que forma fazer isso? O professor terá que ter em mente 3 ações básicas ao trabalhar com a classe de adolescentes. Uma delas é proporcionar uma aprendizagem eficaz e efetiva, a segunda, promover compromisso e a terceira, criar vínculos. Iremos falar um pouco destas 3 ações que você poderá seguir, independente dos recursos utilizados ou estrutura da programação semanal. Já que a primeira ação é proporcionar uma aprendizagem eficaz e efetiva, para isso você, professor, deverá levar em conta que em sua classe existe um grupo muito grande de alunos. Bom, na realidade existem 3 grandes principais estilos de aprendizagem, e cada adolescente tem a predominância em um estilo diferente. São esses. Acompanha comigo. Aprendizagem visual, aqueles que aprendem olhando. Segundo, o auditivo, aquele que, para guardar informação, usa o recurso da audição. E por último, e terceiro, o sinestésico, aquele que usa os movimentos para aprender. Sabendo disso, ao bolar as atividades, recursos e meios para ensinar qualquer assunto, você deverá alcançar cada adolescente, ou seja, todos os tipos de aprendizagem. Temos aqui um convidado muito especial, que se chama Joel, e é um jovem, um adolescente atuante na igreja. Sabendo disso, Joel, eu te pergunto, conte para mim como é que você se sentia participante desta classe, participando desta classe, e de repente você poderia contar também qual atividade que mais você se integrou, que você mais gostou, que mexeu com seus sentimentos? Bom, o que mais eu achei interessante ali na classe foi o projeto das missões e como a gente podia estar ajudando ali e auxiliando o professor a apresentar. O que ele fazia? No início do trimestre, ele dividia a classe em grupos e ali, ao longo do trimestre, a cada sábado, um grupo desse vinha e apresentava ali o seu tema. E como é que ele fazia divisão de temas? Ele dava por exemplo, a música e a outro culinária, vamos dizer um exemplo. E a música, no sábado eles vinham e traziam as músicas das regiões, as curiosidades sobre a música. O da culinária eles vinham e traziam os pratos típicos para a gente ali dar uma provada e olhar mais de perto. Os costumes e roupas, traziam ali as roupas da região, vieram caracterizados. Então a gente pode estar adquirindo mais conhecimento ali do país através dessa dinâmica. E além do conhecimento e de tantas curiosidades que vocês viram, presenciaram e apresentaram na classe, vocês em algum momento discutiram uma forma de ajudar as pessoas das regiões? Assim, a gente debateu muito sobre isso, né? Quais eram as formas da gente poder estar auxiliando ali, mesmo longe, né? Tá perto, a gente chegou à conclusão de que a oração e as ofertas são as únicas formas de a gente poder estar ajudando aí mais de perto os nossos companheiros aí do mundo inteiro. Parabéns, Joel, e muito obrigado pela participação. E, professores, nós podemos ver, então, 3 tipos de aprendizagem
em uma atividade e o quanto isso é importante para o adolescente. Ainda falando de uma aprendizagem eficaz, todo assunto desenvolvido deverá ser levado à prática. Se o adolescente entendeu, concorda, mas ainda não praticou, é porque alguma coisa está faltando. Ou seja, este deve ser o encerramento de toda a lição. Como aplicar isso à vida do aluno? Ou seja, como aplicar a lição estudada, o assunto, a maneira como foi lidada, deve ser aplicada na vida do aluno. Esta é uma pergunta que só você poderá responder, mesmo usando o guia oferecido pela lição, pois você que conhece os alunos, as suas dificuldades e também as suas potencialidades. A segunda ação que o professor deve buscar é promover compromisso. É estritamente necessário que a classe seja feita pelos adolescentes. A função do professor é ser o piloto, mas ele precisa direcionar o estudo, dar segurança aos alunos e motivá-los. O adolescente, de forma geral, ama participar, ajudar, desenvolver seus dons. Porém, pelo outro lado, ele também é tímido, às vezes desconfiado e tem medo de se frustrar e desagradar aos outros. Por isso é importante, professor, muito importante, que você dê segurança para eles, sendo um condutor, um mediador neste processo. Como fazer isso? Bom, você, professor, deverá saber os dons e os talentos dos adolescentes. Assim, eles serão direcionados e não pressionados. A boa programação depende de música, oração, artes manuais, encenação e muitos outros recursos. Ou seja, existem várias tarefas para todos os alunos. E o professor deve organizar tudo isso em uma escala prévia. Bom, em abril, professores, nós teremos uma semana muito especial. Uma semana de trazer visitas. Os Amigos da Esperança, você já deve ter ouvido falar, já recebeu alguns materiais. E essa atividade também serve para complementar essa semana. O Orkut do Coração ele serve em especial para uma semana, por exemplo, um amigo secreto de oração. Como que vocês fazem na classe de vocês um amigo secreto de oração? Como que é importante para vocês? Então, é muito importante para a gente poder orar mais pelaquela pessoa, muitas vezes não sabendo quem ela é, nem tendo um vínculo de amizade tão grande com a pessoa. Assim nós podemos interceder por elas e quando for revelado, amigo de oração, podemos fazer amizade com aquela pessoa. Professor, tenho certeza que os seus adolescentes, principalmente as visitas, vão amar saber que estão recebendo orações intercessórias, saber que estão sendo abraçados pela classe, e isso serve para você também, deixar recadinhos para eles, para os seus adolescentes, e eles também para com vocês. A terceira ação importante de se trabalhar para alcançar o objetivo é criar vínculos. Primeiramente, vínculo com amigos, para assim criar vínculos com a igreja. Algo que ainda pode ajudar a promover este compromisso com os adolescentes é aplicar um teste de dons aos alunos, para tentar identificar ainda melhor as qualidades dos adolescentes. Pesquisas de crescimento de igreja revelam que para uma pessoa sentir satisfeita e integrada ao grupo da igreja, ela precisa ter de 8 a 10 amigos estáveis. Isso não pode ser diferente para os seus adolescentes. Afinal, o que mais queremos é que eles continuem nos caminhos do Senhor. Uma das formas de favorecer a interação entre os adolescentes é dividi-los em grupos para realizar as atividades da classe. Mas se for necessário, e se for possível, realizar atividades também extra-classe. Apoie festas de aniversário, encontros em sua casa, programas sociais, diversos programas sociais, acampamentos, retiros espirituais, pequenos grupos e outras atividades que vão propiciar a socialização. Os amigos são um fator de maior importância nesta fase da vida. O adolescente precisa do grupo. Ele pensa como o grupo pensa, age como o grupo, fala de acordo com a linguagem do grupo. E isso, além de influenciar sua vida, influencia a vida social e espiritual também. Uma das formas de um cristão afirmar a sua fé é através do trabalho missionário. Bom, com adolescente não precisa ser diferente. Você pode utilizar o trabalho missionário, duplas missionárias, pequenos grupos, tudo em grupo, com os amigos. Isso será muito mais fácil para eles e mais legal também, mais divertido. Poderá visitar asilos, orfanatos, clínicas, hospitais e tudo isso com os amigos. Sempre proporcionando para que eles, cada um individualmente, faça a sua característica pessoal, o seu dom. Assim ele poderá entregar um cartão, tocar uma música, orar. Bom, as maneiras são diversas. Agora é com você, professor.
Vimos aqui neste vídeo que você, professor, precisará, para melhor alcançar o objetivo do trimestre, conduzir os adolescentes à Bíblia, ter em mente as 3 ações básicas ao trabalhar com a classe: proporcionar uma aprendizagem eficaz e efetiva, promover compromisso e criar vínculos. E para encerrar, uma última dica. De todas as atividades trabalhadas, é preciso ter um foco principal, que é a salvação em Jesus. Veremos isso através de todas as histórias da Bíblia que serão apresentadas na lição deste trimestre. Estarei orando por vocês, que Deus lhe abençoe.